Você quer entender como analisar o mercado e como funcionam os indicadores mais usados? Vem comigo nesse vídeo e vou te explicar da forma mais simples para você que não entende nada sobre isso ainda. Meu nome é Felipe, sou um trader investidor e nesse vídeo vou te ensinar o básico sobre análises. Eu peço a você que assista o vídeo até o final, porque um vídeo é complemento do outro, assim você não fica perdido no meio do conteúdo. A análise gráfica e técnica são analisados os padrões do gráfico. A maioria das leituras são feitas em gráficos de candlestick, que eu já ensinei anteriormente. A junção desses padrões pode mostrar para a gente o que o gráfico fez no passado para definir o que pode acontecer no futuro, com a repetição dos padrões anteriores e também usando indicadores e ferramentas. Outras formas de análise são indicadores como médias móveis, linhas de tendência e outras ferramentas. Somente com análise técnica e gráfica não quer dizer que você vai conseguir prever 100% o futuro, mas as teorias são de que vários movimentos que aconteceram no passado tendem a se repetir ao longo do tempo. Assim você consegue identificar tendências de alta, tendências de baixa e até mesmo montar suas posições baseadas nesses tipos de análises. Com esse conhecimento, você consegue melhorar consideravelmente suas chances de se dar bem nesse mercado. Quem vai investir a curto e médio prazo precisa indispensavelmente entender muito bem essas análises. Na análise fundamentalista, são usadas análises do mercado como um todo, focado mais no longo prazo, pois quando você vai investir por anos em um ativo, você precisa necessariamente entender o propósito dessa ação e saber se seu dinheiro estará seguro nele por muitos anos. Foi baseado nessa análise que investidores entraram no Bitcoin com R$ 1.000 há 10 anos atrás e hoje tem mais de 100 milhões de reais. Nessa análise, é olhado mais o futuro do que o passado para definir pontos de entrada ou de saída do mercado, pois nesse caso, você vai virar um sócio da empresa que você está comprando a ação. Nessa análise, você vai analisar se a empresa está dando lucro, analisar os projetos dessa empresa e qual tipo de negócio ela trabalha, quem são os diretores dela, como estão a sua situação econômica e projeção dessa empresa e do setor que ela atua. Analisar notícias sobre o segmento que essa empresa se enquadra e analisar o que vai acontecer com ela daqui para frente, etc. Aí, depois disso, você monta pela análise técnica e gráfica as posições que você quer entrar nessa ação. Porque apesar de algumas pessoas falarem que para quem investe em longo prazo o preço da ação não importa, eu digo que importa sim. Pois após definir a ação que você quer comprar, baseada na análise fundamentalista, você vai fazer uma análise técnica dela para comprar ela no melhor preço possível. Assim seus lucros aumentam consideravelmente. Pois você vai conseguir comprar ela em preço justo. Além de conseguir, através dos gráficos, entender como foi o passado dessa empresa, se ela resistiu bem a alguma crise no passado, por exemplo. Vou ensinar para você como funciona a análise técnica. O movimento dos preços é reflexo da psicologia humana, e a natureza humana é quase sempre constante. Os mesmos princípios técnicos aplicados no mercado há mais de 100 anos atrás, na época que o gráfico representava um arroz, podem ser encontrados hoje, e esses princípios podem ser usados em qualquer tempo gráfico e para qualquer ativo do mercado. Cada tempo gráfico representa o período que você quer analisar. Quem opera day trade opera em gráficos de 4 horas para baixo, seja ele 15 minutos, 5 minutos, etc. Geralmente analisamos dos gráficos maiores para os menores. Assim você identifica a tendência maior para entender o que vai acontecer nos menores. Em swing trade, a gente analisa do 4 horas para cima, pois o que importa é a longo prazo. E porque também nesses tempos menores provavelmente não terá liquidez necessária para operações maiores. E um player grande pode manipular ele com uma única operação. Então, para a gente não importam muito os movimentos menores, queremos saber dos movimentos mais longos. Após definir o tempo gráfico para o ativo que você vai analisar, você vai fazer a análise de Price Action. Nela você analisa os suportes e resistências do ativo. Vamos analisar o gráfico do Bitcoin. No tempo gráfico diário, vou colocar nele os pontos que eu acho que são os mais importantes usando linhas de suporte e resistência. Esses são os pontos que para mim são os mais importantes para fazer a análise usando o Price Action, que nada mais é do que analisar apenas os movimentos do gráfico sem indicadores técnicos. Outra ferramenta usada na análise gráfica são as linhas de tendência, onde eu representei com essas linhas azul escuro. Com ela você consegue identificar se o mercado está respeitando a tendência, ou seja, já mudou de direção. Aqui temos a tendência maior, que é de alta, e a tendência secundária, que é uma correção, e formou uma linha de tendência de baixa.
Geralmente, quando rompe essa linha, tende a mudar a tendência, que vai depender de várias análises do mercado, como vimos aqui embaixo e em cima, que ocorreu um falso rompimento. Porque nesse caso, ele foi confirmar o ponto de queda, para depois subir. Isso acontece porque nesse ponto específico tinha mais ordens de compra, que acabou segurando o preço e fazendo ele subir em seguida. E exatamente nesse ponto estava outra análise importante que já mencionei em cima, a análise de retração de Fibonacci. Olha como o mercado respeita a análise. Isso acontece porque tem muitos investidores que operam por essa análise, que seria a com indicadores técnicos. Nela também fazemos as análises para definir os alvos de venda, que eu vou ensinar mais para frente na parte avançada, pois leva em consideração vários outros fatores, como análise fundamentalista, por exemplo. Outro indicador muito usado é a VWAP, que é uma média calculada pelo ponto de interesse da maioria das operações. Ela se movimenta como uma média móvel, porém o que conta nela é o ponto de interesse. Onde ela estiver é o preço médio que foi mais negociado nesse período de tempo gráfico, onde teve mais volume de negociações. Espero ter sido claro nas minhas explicações de análise e indicadores básicos do mercado e que você consiga entender de forma clara e simplificada como funciona. Se você gostou desse vídeo, fique comigo até o final e não se esqueça de dar um joinha, se inscrever e ativar o sininho de notificações para todo vídeo que eu postar chegar até você. Obrigado e boa sorte!